Muito bem, então vamos se calhar começar. Portanto, hoje de facto comemoramos 2 anos deste fantástico grupo de partilha. Não é só um grupo de partilha de documentos e ideias, é também um grupo de discussão e portanto faz agora também 2 anos que fizemos a primeira Smart Discussion, não foi exatamente hoje foi a constituição do grupo, mas foi passado 15 dias, mas portanto é fantástico de facto que, penso eu, e acho que é também sentido por todos, que este grupo que foi constituído num contexto muito próprio, quando na altura estávamos na época áurea da pandemia, e que numa lógica de partilhar informação para que pudéssemos em casa, como estávamos todos em casa na altura, ter acesso a mais informação, se tenha mantido e que consigamos, apesar de tudo, estar aqui a discutir estas coisas. Portanto, nós temos feito, como sabem, umas Smart Discussions ao fim do dia com alguma regularidade, para tentar discutir alguns temas que são interessantes para todos. Já fizemos várias nos 2 anos que passam agora. Este ano já fizemos também algumas, com alguns oradores. A próxima que vamos ter vai ser no dia 4 de abril. Vai ser uma sessão muito interessante. Vai ser com o Paulo Rosado. O Paulo Rosado é o CEO da OutSystems. A OutSystems é uma unicórnio. Neste momento está avaliada em cerca de quase 100 bilhões de euros. Portanto, é uma empresa de referência a nível internacional. E é de facto a demonstração de que nós também conseguimos, a partir da tecnologia, ter grandes empresas. Vai ser uma sessão muito interessante e eu recomendo muito a participação nesta sessão, porque o Paulo Rosado vai explicar como é que a OutSystems surgiu, como é que ela cresceu, quais são os seus principais desafios, e acho que vai ser de facto um momento muito importante e muito interessante. Depois da Páscoa voltaremos aqui a outras sessões e informaremos oportunamente. Hoje a ideia foi falarmos um pouco sobre onde é que estamos do ponto de vista mais geoestratégico. De facto, a situação da guerra veio alterar muito o nosso panorama internacional e nacional. Há condições que estão, de facto, a condicionar muito aquilo que é a nossa realidade económica e social. E temos connosco hoje 2 oradores que eu acho que, de facto, nos vão brindar com 2 visões muito interessantes sobre o que está a passar. A primeira é a Mónica Ferro. A Mónica está há já alguns anos nas Nações Unidas, em Geneve, com um cargo internacional muito importante. E da sua experiência do ponto de vista de professora e também investigadora de relações internacionais, antes das funções que tem agora, e com o palco que tem em Geneve, vai-nos dar certamente uma visão muito clara daquilo que são os desafios que se colocam a este mundo incerto e que estamos a viver em termos de dimensão estratégica global. Passaremos depois a uma dimensão mais europeia, que penso que interessa a todos, e em particular àqueles que lidam muito com mercados europeus e as instituições europeias, que nos vai ser dada pelo Henrique Bonet. O Henrique Bonet é uma pessoa que está há muitos anos em Bruxelas. Ele, para além de ser um conhecido comentador, especialista e professor em assuntos europeus, tem digamos, a faculdade de facto, perceber como ninguém como é que se movem os corredores das grandes decisões europeias, no Parlamento, na Comissão e no Conselho Europeu. Eu há um bocado falava com ele antes da sessão ter começado e ele deu-me nota de que iria, obviamente, pôr-nos update em relação a algumas das questões que estão neste momento a ser decididas. Como sabem, vai haver uma reunião da NATO na quinta-feira em Bruxelas, vai haver Conselho Europeu também, vamos ter um novo governo em Portugal amanhã à noite, vai ser conhecido, penso eu, portanto, está tudo em grande evolução e, portanto, é importante termos este paradigma. Portanto, depois das 2 intervenções, a ideia é fazermos, como é habitual, uma open discussion. Agradeço que coloquem as vossas intenções de questões no chat e depois vou gerindo conforme a disponibilidade. Passava então à Mónica. Muito obrigado, Mónica, pela disponibilidade e a palavra é tua, está bem? Como te gosto. Obrigada eu, Jaime, e obrigada a todos por se terem juntado para esta celebração. Jaime, se me permites só uma reflexão, estava a ouvir a propósito da constituição deste grupo e estava-me exatamente a recordar que há 2 anos, no dia 13 de março, estive de manhã no Conselho de Direitos Humanos a falar num painel sobre eliminação da discriminação racial e o enfoque até era as pessoas afrodescendentes. E depois, à hora do almoço, fui para o escritório e fechei o escritório e mandei os colegas todos para casa e acionamos aquilo que as organizações têm todas, que é um plano de continuidade de atividade, um plano de continuidade de negócio, mas com uma sensação muito estranha, porque
nós somos todos treinados, todos os funcionários internacionais são treinados para lidar com situações de emergência, quando há uma catástrofe, um atentado em que é preciso, de um momento para o outro, fechar os escritórios, evacuar as pessoas e determinar quem é que é essencial para que os trabalhos possam continuar. E pela primeira vez fizemos-lo com uma pandemia. E lembro-me da situação quase bizarra, e se não estou enganada, telefonei ao Bernardo Ivo Cruz nesse dia para lhe contar exatamente que vinha a caminho de casa, um dia fabuloso em Genebra, com sol, com bom tempo, e eu tinha acabado de mandar toda a gente para casa porque estávamos perante uma pandemia global, e isto alertou-nos logo para que havia cenários novos, e é muito interessante esta conversa que estávamos a ter ainda antes de começar a discussão, e creio que creio que alguém dizia que não tínhamos quadro mental para pensar o que está a passar, e de facto não temos. Um conflito como o que está a desenrolar hoje, nós acreditávamos que já estava relegado para os livros da história, e portanto fomos surpreendidos mais uma vez com algo para o qual por vezes é difícil ter as ferramentas para pensar, e estava a pensar que o multilateralismo, e foi disso que me pediste para falar, eu vou tentar falar pouco, embora eu seja conhecida por falar muito. Eu vi há pouco online o Rui Martinho, que muitas vezes me aturou nos debates que fazíamos ambos semanalmente, e como era difícil mandar calar, Rui, eu lembro-me disso muito bem, mas portanto vou tentar dar só algumas ideias, e depois a parte do debate é que é interessante, porque nós temos muito poucas certezas, e no que toca ao multilateralismo nós temos um sistema que é um sistema que foi criado no pós-guerra. É claro que nós sabemos que há muitos antecedentes desse sistema multilateral que nós conhecemos hoje, nomeadamente vários esforços de cooperação técnica na área dos serviços postais, na área de determinação dos pesos e das medidas, na área da saúde, e nós sabemos também que as organizações internacionais e o sistema multilateral que nós conhecemos hoje foi sendo criado um pouco à semelhança com o que aconteceu também com a União Europeia, através de duas leis, que nós chamamos a lei dos pequenos passos, ou seja, pequenos sucessos numa área de integração tiveram um efeito de ramificação e por mimetismo alargaram-se a outras áreas também, e também aquilo que nós chamamos a lei da importância invertida, ou seja, nós começamos por ter uma certa integração e uma certa resposta coletiva em áreas que eram percebidas pelos Estados como menos lesivas para o seu poder soberano, e à medida que os fenómenos multilaterais foram evoluindo, nós fomos avançando para áreas que eram mais sensíveis para essa soberania. Talvez o melhor exemplo de tudo seja o difícil que é criar uma organização de defesa, ou o difícil que é criar uma organização em que os Estados cedam as suas forças militares e a sua defesa nacional a uma entidade coletiva. Portanto, assim se mostra esta ideia dos pequenos passos. E de facto, se quiserem, os grandes marcos para este sistema multilateral que nós temos são a Grande Guerra, com a criação da Sociedade das Nações sediada aqui em Genebra, e depois a Segunda Guerra Mundial, com a criação das Nações Unidas e do sistema das Nações Unidas, que é de facto a maior criação multilateral, porque é a Organização das Nações Unidas, mais uma série de fundos e programas nos quais estão a organização para a qual eu trabalho para um desses fundos das Nações Unidas, uma agência que se chama, como sabem, o Fundo das Nações Unidas para a População, e que começamos por ser uma organização que fomos criados em 1969, depois daquele livro tão interessante que se chamava A Bomba Demográfica, e nós fomos criados, que é de 68, nós fomos criados em 69 exatamente com o objetivo de fornecer aos Estados-membros dados sobre a evolução demográfica e sobre as grandes tendências demográficas mundiais, para que os Estados pudessem planear o seu desenvolvimento socioeconómico. E, portanto, continuamos a ser nós a fazer o trabalho técnico, o trabalho político, o trabalho de apoio aos países quando realizam os censos, que, como podem imaginar, é a atividade mais complexa que um país pode levar a cabo em tempo de paz, mas entretanto fomos também evoluindo para fazer uma série de outras matérias, nomeadamente tudo que tem a ver com saúde sexual e reprodutiva, eliminação das violências contra as mulheres, etc. Mas este sistema das Nações Unidas, do qual nós somos uma parte muito pequenina, é constituído pelas Nações Unidas e depois por um conjunto de organizações internacionais que têm
ligações formais com as Nações Unidas, mas há também uma série de outras entidades que, sendo organizações internacionais autónomas, se quer que se coordenem com as Nações Unidas e já vou chegar aí. E, portanto, este sistema, que é um sistema de 1945, que começa a nascer em 45, foi um sistema que foi muito revitalizado na década de 90, aquela década gloriosa de que todos nos lembramos, é a década das grandes conferências mundiais, a ECO 92 com a Cimeira da Terra, Viena em 1993 com a Conferência sobre os Direitos Humanos, onde aparece pela primeira vez a expressão, e nós estamos no mês de março, que é o mês internacional dos direitos das mulheres, é quando surge a expressão os direitos das mulheres são direitos humanos. 1994, a grande Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, que dá o mandato à minha organização, a Conferência de 95 de Beijing e por aí fora. E, portanto, a década de 90 é uma espécie de pegar em tudo o aparelho normativo, mas não só normativo, e isso talvez ligue mais com o que o Henrique vai dizer e depois com o debate que vamos ter, porque não é só a parte normativa, é a parte normativa das Nações Unidas, de determinar as normas, de determinar a codificação do direito internacional, é também toda a parte operacional, a parte que responde, a parte que desenrola no terreno os vários compromissos políticos e os vários documentos que vão sendo aprovados. É toda a parte de desenvolvimento, de direitos humanos, até de paz e segurança de uma certa forma. E, portanto, na década de 90 isto é tudo revitalizado, muitos de vós devem ter acompanhado a criação dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, pela primeira vez dizia-se ao mundo o que é que ser desenvolvido significava, não é? E ser desenvolvido significava cumprir aqueles critérios. Ninguém se lembra muito bem quem é que decidiu que os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio era uma agenda paga pelos países desenvolvidos para ser aplicada nos países em desenvolvimento. Ninguém se lembra muito bem de quem é que tomou essa decisão, mas a verdade é que, esgotado o quadro temporal dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, nós criamos esta nova agenda, que é a agenda que estamos a implementar hoje, que é a agenda do desenvolvimento sustentável. Essa sim, uma agenda que se aplica a todos, não há nenhum país que possa dizer que cumpriu tudo o que lá está escrito, porque os indicadores foram desenhados de uma forma quantitativa, mas também qualitativa. E vou-vos dar um exemplo. Enquanto que educação nos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio se media com, por exemplo, todas as crianças no ensino primário, agora a educação mede-se com acesso à educação de qualidade ao longo da vida. Portanto, não há nenhum país que possa dizer já fiz, já está resolvido, não tenho espaço para crescer, não tenho obrigação de continuar a investir nesta área. E isto foi uma grande conquista. É uma agenda também muito mais vasta. E eu estou a dizer isto porque é uma agenda que nos condiciona a todos. No meu caso, condiciona-me enquanto prestadora ou enquanto aplicadora dessa agenda, desculpem, porque trabalho para as Nações Unidas, mas a todos vós, quando fazem os vossos programas de negócios, o impacto que o vosso negócio tem no desenvolvimento sustentável, é quem é gestor de empresas, sabe perfeitamente que tem que ter uma política de recursos humanos alinhada com os princípios de inclusão e de igualdade que estão contidos nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e sei que em muitos casos o fator de desempate para aceder a fundos ou para aceder a determinados projetos é o impacto esperado nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Portanto, não é uma agenda que esteja acima do trabalho de qualquer um de nós, é uma agenda que está entranhada no trabalho de cada um de nós e que tem como grande objetivo exatamente construir, já vou acabar, Jaime, que tem como objetivo construir um mundo com dignidade para todos, sem deixar ninguém para trás. É claro que a pandemia e as respostas à pandemia tiveram um impacto brutal nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, como podem imaginar. Há um número que este mês foi muito usado e que é o número de anos em termos de igualdade de género que a pandemia fez retroceder. Os números são do Fórum Económico Mundial, que diz que falta agora 136 anos para que se atinja a igualdade de género. Antes da pandemia faltavam 100. Qualquer um dos números me parece perfeitamente inaceitável e, portanto, agora que nós nos preparávamos para construir daqui para a frente e que estávamos a mapear as vulnerabilidades e esta pandemia trouxe à luz do dia uma série de desigualdades e de grupos que estavam numa situação de vulnerabilidade especial, e já nem estou apenas a falar
da questão da solidariedade internacional, da questão da equidade no acesso às vacinas, porque isto tem a ver com os valores que estruturam a nossa ordem mundial, mas o secretário-geral das Nações Unidas, o nosso português António Guterres, decidiu que a forma mais estruturada de sair da pandemia e em todos os projetos e em todos os processos de reconstrução ou de construção daqui para a frente, era exatamente lançar uma visão nova, que é aquilo que se chama a nossa agenda comum, que é a visão do secretário-geral para os próximos 25 anos, e que de uma maneira demasiado simplista, mas se tiverem interesse posso-vos pôr as referências no chat e podemos falar sobre isso, é a ideia de revitalizar um multilateralismo que tem que ser mais inclusivo, podemos já discutir o que é que isto quer dizer, que tem que ser mais conectado, e aqui conectado é uma má tradução para a palavra networked, significa que as instituições multilaterais têm que trabalhar todas umas com as outras, não só numa virtuosa divisão de trabalho, mas também percebendo que há áreas e há temas em que uma organização internacional trabalha melhor do que a outra e que isso pode alavancar o trabalho da outra. E isto tem muito a ver também com a dinâmica entre as organizações internacionais de vocação universal e as regionais. E um multilateralismo que tem que ser muito mais eficaz. E de facto gerou muito entusiasmo, estamos a falar de setembro, outubro do ano passado, e o secretário-geral dizia: temos que pensar em grande, é uma altura de devolver confiança ao sistema internacional e eis-nos agora a viver uma guerra, mais uma guerra. Muito presente nas nossas notícias, como alguém dizia, parece que a pandemia acabou porque deixou de haver notícias sobre a pandemia. Eu garanto-vos que ela está viva, tenho uma das minhas crianças isolada cá em casa, sem sintomas, mas com Covid, e portanto isto também nos dá um bocadinho o valor ou a noção das limitações do multilateralismo. Eu não podia terminar, já me dando 30 segundos só para dizer uma coisa sobre a Ucrânia. Nós estamos a trabalhar na Ucrânia, temos equipas ainda dentro do país, temos uma equipa pequena em Kiev e temos outras equipas noutras partes do país e temos muita gente nos países de chegada dos refugiados. E estamos também a lidar com os 6,5 milhões, quase a caminho de 7 milhões de pessoas internamente deslocadas dentro da Ucrânia. Eu sei que nós vimos todas as notícias, mas deixem-vos só vos lembrar que estas pessoas que estão internamente deslocadas e muitos dos que estão a sair são mulheres. A esmagadora maioria são mulheres, que estão a sair sozinhas com os seus filhos. Nós estimamos que haja mais de 250.000, cerca de 265 mil mulheres que estão grávidas na Ucrânia, que estavam grávidas a quando do início das ofensivas e que cerca de 80 mil vão dar à luz nos próximos 3 meses e estão a dar à luz em abrigos improvisados, estão a dar à luz em subterrâneos, estão a dar à luz a caminho dos países vizinhos. Não preciso vos lembrar o que isto vai aumentar os casos de violência sexual, os casos de pessoas traficadas para fins de explorações várias, exploração sexual, mas também exploração laboral, e portanto eu tenho uma visão, podemos discuti-la mais ampla, mas esta é a minha primeira visão sobre a crise, porque esta é se quiserem, a minha primeiríssima responsabilidade na coordenação desta crise, são estas mulheres que estão a viajar sozinhas, que estão a chegar sozinhas aos países vizinhos da Ucrânia, mas podemos conversar mais sobre isto, sobre o que é que o multilateral pode fazer, poderia ter feito mais a seguir. Obrigada, Jaime. Bem, Mónica. Passamos agora ao Henrique, que nos vai dar uma visão mais europeia. O Henrique, como disse, é uma pessoa que conhece melhor que ninguém os corredores europeus e penso que tem andado muito update em relação ao que está a passar em Bruxelas. Henrique, a palavra é tua agora, por favor. Jaime, antes de mais nada, convém, porque é absolutamente devido, dar-te os parabéns por estarmos aqui, porque só estamos aqui todos porque tu organizaste isto. Sim, parabéns. É um prazer. E depois dizer que sabe muito bem partilhar aqui o espaço com a Mónica, de quem gosto muito e gosto muito de ouvir, e indo para temas completamente diferentes.
Era de esperar, mesmo há 2 anos atrás, ou enfim, uma semana depois de há 2 anos atrás, que se tivéssemos esta conversa hoje, a minha cabeça e os temas de que eu fosse falar se focassem principalmente no Covid, no impacto do Covid, no pós-Covid. Eu tive, como tu estavas a dizer, tive os últimos 2 dias em reuniões, por razões profissionais, em reuniões com a Comissão Europeia, com o Parlamento e com o Conselho. Eu devo dizer que se não for o facto de, à entrada do Parlamento ter tido que mostrar o certificado de Covid e tanto na Comissão como no Parlamento ter tido que usar máscara, tirando isso, em nenhum momento se falou de Covid, praticamente. Enfim, vou dizer que em nenhum momento, em 90% dos momentos não se falou de Covid. Esta talvez seja a terceira grande crise que eu assisto em Bruxelas. Primeiro foi a crise financeira, depois a crise de Covid e agora esta. Eu devo dizer que acho que nunca senti Bruxelas tão em modo crise como agora. O tema Ucrânia é completamente hiperabsorvente. E aquilo que eu queria aqui fazer agora, em 10 minutos... Sim, 15 minutos são para mim, obrigado. Em 15 minutos o que eu vos queria fazer era puxar aqui alguns pontos sobre os quais que eu acho que são elementos de reflexão, ou seja, isto não pretende ser um argumentário, nem sequer uma visão completa ou uma sugestão de como é que devemos ler, são elementos que eu acho que são importantes para nós lermos. E, portanto, olhando um pouco para trás, como é que nós estávamos quando chegámos aqui, como é que estamos? O nosso estado internacional, a nossa situação internacional até há pouco tempo era de que os Estados Unidos estavam a transitar para o Pacífico, portanto o seu interesse era mais para o Pacífico e a União Europeia estava à procura do que seria o seu lugar no mundo, tendo consciência que tinha que lidar sobretudo com duas realidades de uma maneira um pouco diferente daquela com que os Estados Unidos lidava, que era com a Rússia e com a China. Eram problemas diferentes para a Europa daquilo que eram para os Estados Unidos, entendia a União Europeia. Com a Rússia, aliás, convém ter isto presente, ao contrário do que se diz quando se parece que se deixou a Rússia ir crescendo em medo, com a Rússia era o único país com o qual a União Europeia tinha 2 cimeiras anuais. E havia pessoas, militares russos, no quartel-geral da NATO, não propriamente dentro da parte reservada aos militares da NATO, mas que frequentavam a NATO aqui em Bruxelas. E, portanto, o cenário era de os Estados Unidos a transitarem para o Pacífico e nós a termos de descobrir como é que íamos lidar com a Rússia, era uma relação de proximidade, e como é que lidávamos com a China. E a relação com a China começou por ser sobretudo uma relação comercial. A globalização criou esta relação em que a base das relações económicas estava assente em relações comerciais. E durante muito tempo, há uma entrevista da chanceler Merkel ao Financial Times que eu acho que resume muito bem muito do que se passou até agora e do que explica a nossa situação e as nossas dúvidas. Numa entrevista ao Financial Times, aqui há uns 3 anos, a chanceler Merkel, perguntada sobre, a propósito das relações com a China, perguntada sobre o Ocidente, responde: mas o que é o Ocidente? O Ocidente tem muitas coisas diferentes conforme onde estamos. E quando nós pensávamos que ela estava a querer falar, apesar de tudo, alguma dose de relativismo, acrescenta: se estivermos na China, a zona ocidental da China é outra coisa. Portanto, de repente percebemos que para a chanceler Merkel o conceito Ocidente não lhe estava sequer a fazer sentido. Havia trocas comerciais com a China e não havia uma ideia de Ocidente, uma ideia de contraposição. Isto evoluiu nos últimos tempos. E apesar de tudo, há uns anos para cá, a União Europeia referia-se à China como sendo um parceiro, um concorrente e um rival, conforme se trata de alguns temas em que faz parceria, alguns temas de economia e, apesar de tudo, ter a noção de que sistemicamente é um rival. Mas isso foi muito forçado pelos últimos anos, sobretudo porque os Estados Unidos puxaram muito para que a Europa percebesse que havia um problema com a China. Só que ao mesmo tempo que isso aconteceu que a Europa convenceu-se que havia um problema com os Estados Unidos também. Isto é, a presidência de Trump deixou marcas que duraram bastante tempo, na ideia de que a relação com os Estados Unidos tinha alterado substancialmente e que nós não poderíamos continuar a contar com o mesmo tipo de relação. E isso veio dar origem àquilo que me parece ser uma espécie de hesitação europeia entre aquilo que aqui tem sido chamado a autonomia estratégica, que às vezes pretende ser uma espécie de terceiro género entre os Estados Unidos e a China, a Europa conseguir ser não neutral, obviamente, não equidistante, mas também não ser apenas uma continuação dos Estados Unidos. Isso estava muito presente, sobretudo em alguns líderes europeus, a começar por Macron. Aconteceram algumas coisas nos últimos tempos,
duas que empurraram nesse sentido, o episódio da saída do Afeganistão pelos Estados Unidos, que consolidou a ideia de afastamento entre a Europa e os Estados Unidos e de que a Europa tinha que tomar mais conta da sua defesa, e depois o episódio da venda dos submarinos à Austrália, que fez com que a França estivesse sentisse absolutamente traída pelos americanos e pelos franceses. E, portanto, este era o estado em que nós estávamos. Por outro lado, a Europa, que tinha chegado, se quiserem, a 2019, chega convencida que é importante é ser um soft power, e portanto não são precisas armas, é preciso ser um soft power, é preciso ser um parceiro económico para influenciar o mundo e acreditar naquilo que se começou a chamar o Brussels Effect, que veio da regulação do RGPD, o exemplo de que afinal nós regulamos e com isso somos influentes pelo mundo. Isto é assim que é presidente desta comissão, desculpe, eu estou a fazer esta arqueologia, mas ela parece-me importante para percebermos o que é que se passa agora. É assim que esta presidente desta comissão toma posse e diz: esta é uma comissão geopolítica e define duas prioridades, transição verde e transição digital. E o que é que isto queria dizer? No fundo queria dizer que para ela geopolítica era geoeconomia. Transição verde queria dizer, se nós forçarmos a aceleração da transição verde na Europa, podemos liderar algumas tecnologias, se nós forçarmos a transição digital, podemos ficar não tão atrás quanto estamos, nomeadamente da China e dos Estados Unidos. Era esta a convicção que havia, e era nesse cenário que estávamos. De repente veio o Covid e aprendemos várias coisas, que a nossa transição digital estava longíssima de onde nós queríamos chegar, que a questão climática era importante, mas se calhar ia ser respondida por outras vias, não tanto pela regulatória, se calhar o teleworking reduzia mais emissões do que outras coisas. Portanto, havia aqui alterações na forma como iam estas prioridades, mas eram as mesmas, e depois aprendemos internamente que durante uns tempos perguntámos se a União Europeia não servia para responder à crise, para que servia? E a verdade é que a União Europeia foi importante para responder à crise, até para evitar competição entre os Estados-membros para responder cada um à sua maneira. E no limite, para surpresa de muitos, criar na prática dívida comum para dividir o custo de uma crise que é simétrica na origem, mas é assimétrica nos impactos. E foi assim que nós chegámos à guerra da Ucrânia. O que é que aqui me parece absolutamente inovador, extraordinário do que aconteceu nestes últimos tempos? Primeiro, nós olhamos para o que se passa à nossa volta e por mais que Moscou diga que invoque o pretexto da NATO, parece-me evidente que o pretexto é muito mais a aproximação ao Ocidente e às democracias do que propriamente a NATO e as armas da NATO. De resto, a Ucrânia não poderia entrar na NATO neste momento porque estava com problema, estava em guerra na Crimeia e com duas regiões em conflito, portanto não podia sequer entrar na NATO nos próximos tempos. O que havia houve uma primeira tentativa de aproximação, envenenaram o candidato em 2005, se lembram, que era próximo do Ocidente e da Europa. Houve uma manifestação chamada Euromaidan, precisamente em 2013, manifestação, enfim, todo um movimento de aproximação à Europa que acabou com a intervenção na Crimeia, e agora as últimas eleições na Ucrânia foram entre dois candidatos, os dois pró-ocidentais e pró-europeus. E portanto eu acho que isto, a saída dos Estados Unidos do Afeganistão e a convicção de que a Europa não usa armas, deu os pretextos, enfim, faz parte, não são os únicos, faz parte dos pretextos que levaram à decisão de Putin. O que é que isto fez do lado da Europa? Como eu dizia, fez várias alterações. Primeiro, de repente a Ucrânia pede adesão, e que nós que estávamos a dizer que havia fadiga da adesão, que estávamos arrependidos de algumas adesões, que a Polónia e a Hungria afinal se calhar não deviam ter entrado, que a Europa não estava preparada para isso, de repente há uma onda a dizer temos que deixá-los aderir, e portanto parece que subitamente voltámos a 1989, 90, quando após a queda do muro dissemos que temos que deixar entrar os da Europa de Leste porque foi para isto que eles lutaram, só que nós agora estamos a assistir a eles a morrerem em direto, e portanto isto parece que é essencial, e portanto voltamos a reconhecer no alargamento um instrumento de geopolítica que não era, até há pouco tempo não era. Por outro lado, enorme transformação na percepção de segurança e defesa, que é, de repente, precisamos de segurança e defesa, mas ela tem que ser feita com a NATO, e nunca contra os americanos, mas temos que assumir a maior responsabilidade. E, portanto, depois das discussões sobre os 2%, de repente a Alemanha faz um aumento enorme de despesa na segurança, a Suécia contribui com armamento para um país terceiro, uma coisa nunca vista, e a União Europeia encontra um fundo da paz onde vai buscar milhões para financiar armamento. Portanto, isto é uma mudança absolutamente extraordinária no que se passa aqui. E por outro lado,
um dos países mal vistos neste processo, a Polónia, é claramente um dos países que está a liderar a resposta europeia e a pressionar a resposta europeia. Eu acho que não é demais sublinhar o que foi no outro dia a ida de 3 primeiros ministros europeus a Kiev no meio da guerra. Sendo que não o fizeram contra a União Europeia, mas mais metida dentro da guerra fisicamente do que isto, a Europa era difícil. E, portanto, esta é a enorme alteração de cenários que nós temos. O que é que se passa agora de respostas europeias? Quando falamos na Europa sobre este tema, sobre a guerra na Ucrânia, surgem 2 assuntos. A questão da segurança e defesa, e foi publicado ontem a bússola estratégica, que é o mapa, a definição de ameaças e de respostas da União Europeia, e alguém dizia, já está desatualizado, apesar de ter sido revisto, já está desatualizado, nomeadamente pela maneira como encara a China, e por outro lado a outra enorme alteração tem a ver com a questão da energia. A transição energética, que no início dos anos 2000 era sobretudo uma questão de reduzir a dependência energética de geografias complexas, e foi assim que começou, e que depois se transformou numa questão ambiental, e que no início do mandato desta Presidente desta Comissão se transformou numa questão ambiental e económica, como eu dizia há pouco, neste momento voltou a ser sobretudo uma questão geopolítica. O problema é que nós podemos vir a depender menos da Rússia, mas não é fácil depender menos da Rússia nos próximos 12 a 24 meses. E, portanto, se dependermos menos da Rússia, muito provavelmente teremos que consumir menos energia, gastar menos energia. E isso dificilmente tem outras consequências que não seja reduzir, entre outras coisas, produção industrial. É muito difícil termos outras respostas sólidas, ou então vamos ter aumentos de preços absolutamente extraordinários. Do outro lado, do lado da defesa, a defesa estava a ser percebida na União Europeia como sendo sobretudo uma questão do digital, ou seja, era a cibersegurança, era aliás o portfólio do comissário francês. Eu vou ser muito rápido agora para a reta final. O portfólio do comissário francês, que era mercado interno, digital e defesa, que era uma nova direção-geral na Comissão Europeia. E, portanto, era uma ideia, no fundo, de alavancar com a defesa a indústria europeia, nomeadamente no digital. Era este o conceito que estava na cabeça, quer da Presidente da Comissão, quer do Presidente francês, quando escolheu, porque eu acho que França pode-se dizer que escolhe os portfólios, e portanto era este o desenho há 2 anos atrás. Há aqui um problema, claro que isto continua a ser necessário, mas neste momento percebemos que não podemos investir apenas na dimensão digital da segurança e vamos investir na dimensão de armas, de armamentos, quer dizer, o dinheiro que a Alemanha vai gastar na defesa não vai ser só a combater o ciberterrorismo ou garantir a cibersegurança, vai ser em armas também. Bom, aqui chegados, o que é que eu acho que é importante estarmos atentos do que é que pode vir a acontecer, quais é que são as tendências? Para já, esta ideia da autonomia estratégica está agora a ser pensada de maneira diferente. Eu diria que nós estamos a assistir a uma desglobalização e a um regresso a blocos, e nesse sentido nós fazemos parte indubitavelmente, e percebemos que fazemos parte indubitavelmente do bloco ocidental, do bloco liderado pelos Estados Unidos. Mas temos noção que há uma competição económica e queremos um lugar autónomo. E por outro lado queremos menor dependência, aquilo que se discutiu durante o Covid, de dependermos menos, as cadeias de valor dependerem menos da China. Neste momento isso é absolutamente evidente com a questão da Rússia, mas só que eu acho que nós temos estado a falar do Nord Stream, mas em breve temos que começar a falar daquilo que eu chamaria o China Stream, ou seja, nós temos uma dependência da China, não propriamente no gás, por acaso temos da energia nos painéis solares, mas temos uma grande dependência da China e portanto se o nosso problema estivesse a ser com a China, nós estaríamos hoje em dia com uma dificuldade muito maior. O que é que a Europa está a fazer consciente disso? Fez várias coisas. Durante o Covid suspendeu regras de auxílios de Estado, ou seja, aquilo que eram as regras base da concorrência europeia, suspendeu-as para permitir aos Estados-membros que apoiassem as suas economias. Só que isso tem uma consequência, é que os Estados com maior capacidade puderam ajudar mais. A Alemanha deu garantias de 100% aos empréstimos que a banca alemã fez às empresas afetadas pelo Covid. Portugal deu uma garantia de 90%. E, portanto, isto é obviamente diferente. Depois falamos de reindustrialização e agora veio aquela coisa chamada CHIPS Act, ou seja, uma autorização no fundo para auxílios de Estado na União Europeia para produzirmos chips na Europa. O que é que acontece em termos práticos? Vai haver uma grande fábrica da Intel feita na Alemanha, com apoio financeiro da Alemanha,
vai ter uma parte também em França e uma parte na Itália, não vai haver nada em Portugal. E, portanto, nós corremos o risco que a resposta protecionista e uma resposta que retire elementos das regras de concorrência interna, em nome de uma ideia de que agora a concorrência não é intra-europeia, mas é global e é com outros blocos, vá retirar o ambiente de concorrência que nós tínhamos e que era favorável a um level playing field entre os vários Estados-membros para uma solução em que as grandes empresas de países pequenos e médios, e nós somos um país médio, vão ter que concorrer de formas desiguais com as empresas dos grandes países da União Europeia. Portanto, esse parece-me ser, chamar-lhe uma espécie de neoprotecionismo. Última nota, preocupante. Isto tudo acontece numa altura em que nós já estávamos a ver o aumento da inflação, pressões diferentes em diferentes Estados-membros sobre a resposta a dar à inflação, e nós a termos consciência que se o Banco Central Europeu responde ao aumento da inflação aumentando a taxa de juros, isso tem uma consequência na Alemanha, que aliás é desejada, e uma consequência em Portugal que é muito complicada. E portanto este é o cenário a que nós estamos. Se somarmos a isto o aumento do custo de várias matérias-primas e de alimentação, é um dos temas que se tem falado pouco, mas é uma das discussões que começa agora a surgir em Bruxelas à volta da agricultura e da ameaça da produção para a produção agrícola, e obviamente o aumento dos custos da energia. Portanto, parece que o Covid é um problema menor. Se alguma vez se nos passava pela cabeça há 2 anos atrás, quando começámos a ficar fechados em casa, que alguma vez dentro de pouco tempo íamos dizer que o Covid nos parecia um problema menor, eu acho que é a surpresa em cima da surpresa. E, portanto, eu acho que é este o estado em que estamos neste momento. Se estávamos num território que não conhecíamos, estamos num território absolutamente desconhecido. Ainda não saímos de uma crise, mas como entramos numa outra muito maior, ou muito mais imprevisível e muito mais assustadora, até parece que a anterior desapareceu, mas não desapareceu. Este é o retrato que eu faço de Bruxelas, pouco animador. Muito bem, Henrique. Pronto, vamos então passar agora aqui uma discussão. Nós temos aqui um conjunto de pessoas ligadas à academia, ligadas também às empresas. Se calhar começava pelo nosso ex-bastonário dos economistas, o Rui Leão Matinho, que é uma pessoa que acompanha sempre estes temas do ponto de vista geoestratégico. Não sei se quer fazer um pequeno comentário, colocar alguma questão à Mónica ou ao Henrique, com muito gosto. Obrigado, Jaime. Aliás, é sempre um prazer estar aqui nestes encontros. Um cumprimento especial à Mónica, que se encontra muito bem e, portanto, vejo que efetivamente o trabalho faz bem, digamos assim. E eu queria, sobretudo, fazer uma pergunta ao Henrique, que tem a ver com aquilo que ele explicou e que corresponde muito àquilo que nós sentimos. É que vamos de crise em crise, todas elas relativamente mais inesperadas, porque se aquela que falámos primeiro da crise financeira teve um desenvolvimento durante alguns anos, a do Covid foi relativamente inesperada e agora esta também o é, embora tivesse tido uma série, digamos, de avisos anteriores, mas talvez não lhe tivéssemos dado a devida importância. A minha questão fundamental é, como já vimos, já estamos num mês de guerra entre a Rússia e a Ucrânia e toda esta mobilização que se está a passar, se a guerra vier a prolongar-se, este conflito se vier a prolongar por muitos meses, qual poderá ser a reação exatamente da União Europeia, não só em termos financeiros, de auxílio, etc., mas cada vez mais a este pedido que tem de entrada da Ucrânia, que vem acompanhar outros pedidos também relativamente importantes, mas também discutíveis, de países também que já tiveram conflitos há anos. Como é que será, digamos, a evolução possível da União Europeia com estes países a quererem entrar, com a guerra que não sabe quando se acaba e com, alguma vez, temos também que levar isso em conta, com os recursos limitados, porque os são, que a própria União Europeia, por mais que faça, tem que exatamente contar e com eles depois pensar nas respectivas aplicações. E, portanto, é um bocadinho, não é uma perspectiva do que será o futuro, mas como poderão ser os meses que aí vêm, os tempos que aí vêm já, em termos da União Europeia, para os países que já lá estão e relativamente àquilo que são os pedidos de adesão de tantos países que neste momento também estão à porta da mesma União Europeia. Muito obrigado. Muito bem. Henrique, nós costumamos juntar 2, 3 questões, está bem? Não sei se aqui o Carlos Oliveira, que também está ligado aos negócios internacionais, com uma empresa de consultoria, lida muito com a África e com outros países, quer fazer algum comentário ou alguma questão, Carlos? Muito gosto. Jaime, obrigado. Eu ouvi com muita atenção a Mónica e o Henrique
e acho que todos ganhamos com a perspectiva que partilharam. A questão que eu tenho é: quais os próximos passos? Como é que vem aqui uma saída para esta crise? Em que direção é que nós nos devemos mover para sair dela? Fazendo aqui um pequeno contexto, eu vejo que nós, em termos europeus, se calhar estamos a olhar um bocadinho para trás, que é reforçar a nossa capacidade militar, em primeiro lugar. Segundo, criar uma autossuficiência que não é só energética, mas também tem de ter outras dimensões, industrial, tecnológica, alimentar. Termos mais coesão política. Nesse campo, não sei se o alargamento não é um desafio para uma maior coesão política. E, por último, vejo também que talvez a Europa precise de uma visão mais realista do mundo global, menos etnocêntrica, e que perceba que nós vemos um mundo sem guerras, um mundo económico, de trocas económicas, mais pacífico, e isso talvez seja a nossa visão e o nosso desejo do mundo, que ainda não é assim. Pronto, tendo feito estas 4 notas do que eu vejo em termos do que para onde nos estamos a mover, voltava a colocar a pergunta à Mónica e ao Henrique: por onde é que nós nos devemos mover para sairmos desta situação? Muito bem. Não sei se temos aqui connosco o Carlos Martins, que é um conhecido gestor ligado à Mighty Fair, que é um grupo que tem uma presença internacional em vários países. Não sei se, Carlos, quer também comentar, colocar alguma questão a propósito da energia. Sim, obrigado, Jaime. Parabéns pela intervenção, quer da Mónica, quer do Henrique. Gostei muito. Eu tenho aqui uma pergunta. A Europa tem cerca de 450 milhões de habitantes. A China, cerca de 1,3 mil milhões. E a Rússia, cerca de 140 milhões. Neste momento, há um pacote gigante de sanções à Rússia, que são justificáveis por esta intervenção infeliz na Ucrânia. Mas há aqui uma clarificação que importa perceber, que é: a China tem tido uma posição muito ambígua relativamente a esta guerra, mas somos quase confrontados com a ideia de que está a ser o país que está a ter a grande vantagem desta guerra, porque sabemos que a China tem tecnologia hoje, boa tecnologia, tem muitas pessoas, muitos consumidores, tem boa mão de obra, mas tem falta de matérias-primas, e que algumas são fundamentais para aquilo que nós falamos, quer para a transição energética, quer para a transição digital. Se nós, mais tarde, por um motivo qualquer, tivemos que impor sanções à China, qual é, ao fim e ao cabo, as consequências que isto vai acarretar para nós europeus e principalmente para o Ocidente e para a América no seu todo? Gostava de tentar perceber um bocadinho isto. Sim, senhor. Mónica, e depois o Henrique, temos aqui um conjunto de várias questões e comentários, portanto começamos com a Mónica e depois passamos ao Henrique. Bom, eu acho que há aqui muitas matérias para reflexão, algumas delas têm a ver com admissão em organizações internacionais e, portanto, eu sobre essas matérias não me pronuncio, não as trabalho de todo, mas a questão do multilateralismo e que desafios é que isto nos lança. Eu acho que a resposta a esta crise na Ucrânia, que resultou da invasão, foi muito reveladora de que o sistema internacional está a funcionar. A rapidez com que se sucederam as condenações, a rapidez com que se convocaram reuniões de emergência de órgãos em que a condenação foi muito importante, um mecanismo raramente usado no sistema das Nações Unidas, as reuniões especiais de emergência da Assembleia Geral. O Conselho de Direitos Humanos ordenou a criação de uma comissão de inquérito
para os actos que estão a ser cometidos na Ucrânia por forças russas. Portanto, há de facto uma grande mobilização do sistema internacional no sentido de condenar e de investigar o que está a passar durante esta invasão, até para que se possa julgar quem tiver que ser julgado de seguida. Há uma outra parte do sistema que nós assistimos menos, talvez por ser menos política, que é a resposta que está a ser dada no terreno. O Henrique falava há pouco da Polónia. A Polónia tem 2 milhões de refugiados no seu território, 60% dos refugiados que saíram da Ucrânia foram para a Polónia e, portanto, isso faz com que a Polónia queira de facto que a resposta seja uma resposta forte, seja uma resposta coordenada, seja uma resposta que possa pôr fim, além do interesse humanitário, mas que possa pôr fim a esta crise. E, portanto, é de assinalar como todo o sistema se mobilizou. Talvez seja, mais uma vez, a demonstração de que em determinadas matérias as Nações Unidas, como o secretário-geral Guterres já disse tanta vez, as Nações Unidas não têm meios autónomos para poder atuar, nem para poder parar uma invasão como esta, e portanto os grandes sucessos das Nações Unidas dependem muito da colaboração dos Estados-membros, e esta foi uma matéria na qual se conseguiu, acho que o caminho daqui adiante, como dizia o Carlos, só pode ser um caminho de negociação. A guerra não se pode eternizar para além da destruição e sofrimento humano que está a provocar. Ainda nos primeiros dias, Carlos dizia, o diretor-geral do Programa Alimentar Mundial, 50% do trigo usado pelo Programa Alimentar Mundial vem da Ucrânia. E, portanto, isto significa não só que os preços vão subir, mas significa que vai haver falta de trigo para atender também a várias outras emergências às quais o Programa Alimentar coordena. E, portanto, o escalar é muito para além do continente europeu e tem um impacto nas atuações também das organizações internacionais, e, portanto, eu acho que o caminho, o Guterres dizia isso ainda hoje, o caminho tem que ser a negociação, não há outra, não há guerras que se possam vencer. As guerras têm que ser negociadas e a saída da guerra tem que ser negociada, e acho que é cada vez mais esse sentimento que se instala, não só a nível mundial, mas também na Europa. Eu nem sequer vivo num país da União Europeia, vivo na Suíça, mas é muito interessante ver como um país que é neutral e que tem construído a sua política externa em cima desta ideia de neutralidade, se tem envolvido tanto na condenação e na denúncia desta guerra. Muito bem. Henrique, comentários às questões que foram colocadas, por favor. Então, tentar aqui encadear um pouco estas perguntas, e depois no fim tenho uma para fazer à Mónica, aproveitar a Mónica para lhe fazer também uma crise. E, portanto, tentar aqui encadeando um pouco pela ordem que o Rui Martinho, o Carlos Oliveira, que eu já não vi há muito tempo, e o Carlos Martins fizeram. Começando pelo Rui Martinho, há um think tank em Bruxelas, onde aliás trabalha um português muito bom, o Ricardo Bosco Castro, que tem desenvolvido um conceito que é o permacrisis, crise permanente, que basicamente acham que nós estamos a viver precisamente numa crise permanente e que o nosso modo de resposta passa a ser este, nós saltamos de crise em crise. Não sei, o conceito não é meu, mas parece-me um conceito no mínimo interessante para tentar ler o que é que se passa à nossa volta. E isso leva-me à questão seguinte, a propósito da saída. Eu já vou voltar ao tema da saída da guerra, mas quando nós imaginamos as várias opções, eu há dias perguntava-me, e fiz a pergunta em provocação, num daqueles sítios onde nós andamos a discutir estas coisas, será que os líderes europeus já imaginaram o que é que podem e devem fazer se por acaso a Rússia resolver usar uma arma nuclear? Seja uma arma nuclear tática ou uma arma nuclear maior impacto. Eu não sei se já está pensado, e portanto eu tenho a maior das dúvidas que os vários cenários possíveis estejam a ser completamente pensados, porque há muitos que são, e nós estamos a viver um período bastante impensável. Eu não sei sequer se está pensado o que é que se faz se por acidente, ou se por alguma coisa que não se percebe se é um acidente ou não, a guerra de repente acerta em território da NATO. Ou seja, se há uma bomba, por assim dizer, usando linguagem não especialista, russa,
que acerta na Polónia. E se nós não sabemos sempre se acontece por acidente ou não, consideramos que isso foi um ataque à NATO ou não. Portanto, eu tenho a maior das dúvidas que nós saibamos, e parece-me que estamos muito a reagir à medida que as coisas estão a acontecer. O que me parece surpreendente é que temos conseguido acompanhar, isto é, a Europa tem conseguido acompanhar, mas eu não tenho a certeza que haja uma noção do que é que se vai fazer no dia seguinte, conforme a resposta seja A ou B. Isso é um dos aspectos. O outro é percebermos que dentro da União Europeia há aqui duas pressões substancialmente diferentes. O leste, sobretudo, os países dos Bálticos e a Polónia, a Hungria não por causa do governo que tem, mas depois os outros, a Eslovénia, a República Checa, encaram isto como uma ameaça existencial. Ou seja, se lhes perguntarem se eles acham que eles vão ser invadidos amanhã, eles não dirão que acham que vão ser, mas dirão que acham que não é uma impossibilidade. E nós não temos essa percepção, a nossa visão do mundo é substancialmente diferente. E, portanto, isso é um problema. E isso leva-nos à questão da adesão da Ucrânia, que era um pouco aquilo que eu dizia há pouco, a propósito da adesão da Ucrânia. Eu acho que nós, se não fosse a situação de guerra, a adesão da Ucrânia era recebida com o mesmo gelo com que têm sido lidadas os últimos pedidos de adesão, que estão bastante congelados. Simplesmente houve uma reação que eu acho que foi mais levada pelas populações do que outra coisa qualquer. Voltámos a 90 à ideia de que esta gente está a sofrer porque quer pertencer ao Ocidente e ao nosso lado do mundo, nós não os podemos recusar. Mas eu li no outro dia, o que me pareceu ser até agora, dos poucos textos, haverá com certeza muito mais, mas foi o único que eu li, a levantar objeções interessantes, sobretudo muito realistas, e pouco alinhadas com o espírito emocional do tempo. Algumas eu discordo, mas de qualquer maneira pareceu-me interessante, que foi o professor Vital Moreira, que já foi deputado no Parlamento Europeu, e que dizia, bom, atenção, porque para países como Portugal, um alargamento para a Ucrânia vai empurrar a Europa ainda mais para o centro e para o leste, e portanto menos atlântica, e portanto isso é um problema. 2, voltamos àquele problema do enriquecimento estatístico, e além disso, dizia ele, estes países de leste são países muito mais à direita do que os países do centro e do ocidente da Europa. Se repararem, não há um chefe de Estado ou de governo do Partido Popular Europeu, portanto centro-direita, que se começarmos em Lisboa, antes de chegarmos a Viena. Só em Viena é que há um líder de centro-direita na União Europeia. Até Viena são todos do Partido Socialista Europeu. Não era assim há pouco tempo atrás, mas agora é. Pelo contrário, nos países que nós chamamos Europa de Leste, portanto ele tinha esta preocupação. Portanto, eu não sei se passado, dependendo de como é que a guerra evolui, depende do que é que acontece, se a Ucrânia é partida ao meio, há vários cenários, mas eu não sei se haverá, dependendo do final da guerra, se haverá maior realismo e maior retração na adesão, ou se pelo contrário, se a situação da Ucrânia for tão frágil que a Europa tem mesmo que dar a mão e tem que mostrar aqui o seu lugar e o seu papel no mundo. Portanto, eu não sei responder a isso, mas acho que é um dos elementos. Em relação à questão da China, eu voltava àquilo que eu dizia há pouco. Quando se costuma discutir se estávamos na relação com a China, estávamos de volta à Guerra Fria ou não, eu costumava dizer que não e continuo a dizer que não, porque nós nunca tínhamos tido durante a Guerra Fria uma interdependência económica tão grande entre o Ocidente e a União Soviética como temos agora. Havia alguma, nós comprávamos cereais, comprávamos gás, petróleo, mas não éramos dependentes. Nós hoje em dia somos muito dependentes. Por isso é que eu dizia, se há aqui a discussão do Nord Stream, nós podemos transformar isto imaginar o que é que será o nosso China Stream, isto é, a nossa enorme dependência numa quantidade de coisas da China. E se nós amanhã quiséssemos aplicar sanções à China por uma situação semelhante, o que é que isso implicava? Nós na Rússia soubemos, foi o gás. Sabemos, é o gás e não estamos a querer. São todas as sanções, menos o gás. Provavelmente é capaz de aparecer o petróleo, mas o gás não. À China, o nosso China Stream é enorme. E, portanto, que capacidade é que nós teríamos? Isso está a mobilizar uma resposta de reindustrialização europeia. Qual é o risco que eu vejo? Desequilíbrio, porque a reindustrialização com apoios nacionais é feita com as diferentes capacidades de apoio nacional e, portanto, não há garantias que sejam uma reindustrialização equilibrada, não é igual, mas equilibrada pela Europa fora. E depois, o mais que se fala por enquanto, não é regresso a mais emissão de dívida, enfim, contração de dívida comum,
é uma das possibilidades que se fala, é o realocar das verbas dos PRRs, dizendo inclusivamente o que estava imaginado tem hoje custos completamente diferentes, com o dinheiro que se fazia 2 escolas agora só se vai fazer uma, com o dinheiro que se fazia, que se compravam 1000 computadores só se vão comprar 500 e portanto talvez seja preciso realocar, nomeadamente para reduzir a dependência energética em relação à Rússia, mas isso é uma resposta no imediato. Agora, há 2 anos atrás, se me perguntassem que eu achava provável a emissão de dívida, a minha resposta não era se me perguntassem, perguntaram-me disso, não acho provável. Portanto, a verdade é isto, convém ter opiniões à medida que as circunstâncias se alteram. Portanto, é possível que venha a haver outra resposta. Neste momento, esse é um dos problemas que a mim me preocupa mais, que é o desequilíbrio económico da União Europeia, porque a capacidade de resposta a esta crise enorme é substancialmente diferente e, portanto, nós de manhã mandamos os fundos de coesão e à tarde permitimos que os Estados-membros usem diferentes capacidades orçamentais. O resultado disto a médio prazo pode ser muito complicado. Mónica, posso fazer uma pergunta, Jaime, à Mónica? Sim, como tu gostas. Mónica, numa das conversas que se tem tido aqui em Bruxelas, falava-se a propósito desta deslocação dos chefes, dos 3 primeiros ministros a Kiev. Perguntava-se, eu sei que há este defeito lá porque trabalhas numa agência das Nações Unidas, não sabes tudo das Nações Unidas, mas podes ter sensibilidade. Eu tenho esse cuidado porque também, que era alguém dizia, estes países têm começado a falar da possibilidade não de entrar na guerra, mas de tentar enviar para o terreno uma espécie de ajuda humanitária, ou seja, uma espécie de capacetes azuis, que não são capacetes azuis, como é evidente. E alguém dizia, era bom que se começasse a pôr a hipótese de ser alguma coisa das Nações Unidas, porque se entram países europeus aqui, e se a coisa corre mal numa guerra entre a Rússia e a Europa. Tu achas que há algum cenário, não são capacetes azuis, que isso, enfim, temos noção, mas há algum cenário em que as Nações Unidas pudessem manter corredores humanitários, coisas desse género, neste momento, ou enquanto não houver acordos de cessar-fogo, isso é tudo completamente impossível? Começar a responder sem fazer um unmute. Não pode haver ação sem acordo do Estado hospedeiro e eu compreendo o que é que estás a dizer, mandar forças para o terreno para se garantir a segurança dos corredores humanitários. Sem autorização e sem mandato não se pode fazer e o problema de um mandato numa matéria destas é que o mandato teria que vir do Conselho de Segurança e um dos envolvidos é membro permanente do Conselho de Segurança. E isso, Henrique, é uma das razões pelas quais as pessoas não compreendem muitas vezes porque é que no caso de uma crise como esta, as Nações Unidas têm que evacuar muito pessoal que está no terreno, porque de facto as Nações Unidas não têm capacidade de defender e de proteger as pessoas que estão no terreno e, portanto, deixá-las num qualquer sítio, sem qualquer tipo de segurança, é expô-las a um perigo que não se consegue controlar. Mas as ideias estão a ser discutidas. O problema é que as Nações Unidas nem sequer têm as forças armadas que estão previstas na Carta, não é? Porque as Nações Unidas, de acordo com a Carta, deviam ter forças armadas à sua disposição. Aquele artigo 51 que prevê uma Comissão de Estado-Maior é porque as Nações Unidas tinham de facto a previsão de ter forças armadas cedidas pelos Estados-membros, outros Estados cederiam a utilização de bases, é o capítulo 7º da Carta, e isso nunca chegou a acontecer. Aquilo que nós conhecemos hoje como capacetes azuis são o capítulo 6,5 da Carta, não é o que está previsto na Carta das Nações Unidas, mas é uma conversa que para já é interessante e mostra a vontade que há de intervir. Nós temos aqui também um conhecido especialista em relações internacionais, o Bernardo Ivo Cruz. Não sei se, Bernardo, quer fazer algum comentário, alguma questão? Muito obrigado, Jaime. Olá, Mónica. Olá, Henrique. Olá, Carlos Oliveira, com quem tive o gosto de trabalhar já há alguns anos desta parte. Olá, Mário Franco. Eu queria fazer um comentário, talvez um bocadinho ao contrário do que temos lido e ouvido, mas que me parece importante fazer, que é o seguinte. Eu reconheço e concordo com a necessidade da Europa se reindustrializar. E nós vimos isso não tanto por causa desta crise da Ucrânia, mas por causa da crise da pandemia. Quando foi preciso termos equipamentos de saúde
para fazer face à pandemia. De repente, no início há 2 anos, de repente descobrimos que a Europa não tinha os equipamentos e não tinha capacidade para os produzir. Quem me conhece sabe que eu sou um adepto ferrenho da transição energética, porque sei ler, e basta ler os relatórios dos vários peritos que percebem de sustentabilidade ambiental, para perceber que como estamos não podemos ficar, e quer gostemos, quer não gostemos, temos que fazer a transição energética se queremos ter um planeta para deixar aos nossos filhos e aos nossos netos. Dito isto, nós não podemos fazer a reindustrialização europeia, nem podemos fazer a transição energética europeia se quisermos ter um mundo que seja politicamente gerível à conta ou à custa do Sudoeste Asiático e da América do Sul, no caso da reindustrialização, que são países cuja economia se baseia nestas longas linhas de distribuição de produtos. Nem podemos fazer a transição energética à custa dos países do Golfo, ou da Nigéria, ou da Angola, ou de outros países que vivem neste momento exclusivamente, ou quase exclusivamente, da extração, tratamento e exportação de combustíveis fósseis. E, portanto, tendo que fazer esses 2 exercícios, tendo que fazer a reindustrialização da Europa e tendo que fazer a transição energética, nós temos que fazer de forma coordenada com os países e as regiões que dependem das linhas de produção e distribuição por um lado, e da exploração dos recursos fósseis por outro. Ou então corremos o risco de não termos uma Ucrânia nas mãos, mas termos centenas de Ucrânias nas mãos, quando a situação económica e, portanto, o desenvolvimento social destes países, destas regiões e destes continentes for posto em causa. O peso económico da Europa e da América do Norte é incontrolável no comércio internacional. Aliás, basta-me dar-vos uns números para termos bem noção disso. Em 2020, o PIB per capita russo era $10.000, o PIB per capita português era $22.000, portanto era mais do dobro do PIB per capita russo. O PIB per capita dos Estados Unidos era $63.000. Portanto, não é possível termos comércio sem a Europa e sem os Estados Unidos, termos comércio que permita o crescimento económico e desenvolvimento social dos países em vias de desenvolvimento sem a Europa e sem os Estados Unidos, e nós não podemos retirar a Europa e os Estados Unidos, ou a Europa e a América do Norte, da economia mundial, ou transformar a economia mundial de um dia para o outro, sem ter em consideração o impacto que isso terá nos países em vias de desenvolvimento, se não quisermos ter crises económicas, sociais, políticas e militares sucessivas às nossas portas, por cima, por baixo, para a direita e à esquerda. Muito obrigado. Muito bem. O Mário Franco penso que tinha colocado também a possibilidade de fazer 2 ou 3 questões. Mário, eu disse alguma novidade, mas faz favor. Ok, obrigado. Eu agradeço também, cumprimento todos algumas das pessoas que estão aqui particularmente, o Carlos e o Bernardo. Eu gostaria de pôr só uma primeira questão mais provocatória e depois, Muito bem. E depois 2 questões. A primeira questão provocatória é: será a guerra da Ucrânia o fim da história? O fim da história já foi vaticinado várias vezes e nunca aconteceu e não vai acontecer certamente. Por isso eu acho que nós devemos olhar para isto realmente como um ato, um acontecimento, e muitos outros vão suceder, provavelmente ainda muito mais complexos do que este ou outros. Agora, em relação às questões mais em concreto, eu creio que temos que ter em consideração que, ao contrário daquilo que parece ser o ambiente comunicacional na Europa, o mundo não está todo unido na mesma posição. Lembro 2 exemplos. Os Emirados abstiveram-se na Assembleia, Marrocos absteve-se, portanto há um quadro, além da China e da Índia, etc. Portanto, eu acho que é preciso termos a noção de que, se nós contabilizarmos o número de votos na Assembleia Geral, em função do número de habitantes do planeta, a maioria dos habitantes do planeta não condenou a Rússia. E, em segundo lugar, apesar de haver muitas condenações
e anúncios de sanções, a maior parte dos países não estão a implementar nem na totalidade, nem algumas em particular partes. Por exemplo, o caso da Turquia, que é um país da NATO, não está a aplicar praticamente as sanções da União Europeia, nem as sanções europeias. Portanto, isto só para contextualizar as duas perguntas. Portanto, as duas minhas perguntas, e estou a ser o mais contido possível, porque realmente este debate é muito profundo e acho que devíamos pensar nele a sério. A primeira pergunta é: não estão de acordo que esta guerra na Ucrânia, portanto é para os dois oradores, resulta da falta de uma visão estratégica, nomeadamente da União Europeia e da NATO, em relação à Rússia, e de um trabalho profundo diplomático que permitisse não ter chegado aqui? Primeiro ponto, primeira pergunta. Segunda pergunta, não é realmente esta ligação e esta dependência, nomeadamente da Rússia, resultante de uma falta de investimento na zona do Mediterrâneo e no flanco sul da Europa, que apesar da guerra com a Rússia continuamos a ignorar, mesmo em relação às questões humanitárias. Neste momento há uma preocupação particular com a população da Ucrânia, e ainda bem, mas continuamos a ignorar toda a população resultante da guerra da Síria, da guerra do Iémen e de toda a situação da Líbia complexa, e que morrem diariamente no Mediterrâneo com o mesmo sofrimento humano e com o mesmo tipo de sofrimento, e não há praticamente nenhuma atenção. Portanto, estas duas questões seriam as questões que eu escolhi, tendo em consideração com atenção. Obrigado. Muito Obrigado bem. pela atenção. Não sei se, só para terminar já peço desculpa, eu só queria ter começado e com a pressão não consegui agradecer realmente a ti esta iniciativa. Muito bem, muito bem. E aos dois oradores realmente que fizeram um excelente enquadramento. Eu, com a precipitação de ser rápido, esqueci-me desses dois aspectos. Muito bem. Obrigado. Não sei se o professor Sebastião Acevedo também costuma participar nestas sessões e é sempre uma pessoa muito ligada a estes temas da academia. Quer colocar algum comentário, professor? Alguma nota? Doutor? Olá, boa tarde a todos. Estão a ouvir? Eu vou pedir para me abster hoje de comentar pelo seguinte: eu estive na cerimónia dos 111 anos da Universidade do Porto. Muito bem, sim senhor. Deviam acabar às 5h30 e acabaram às 6h30, 7 menos um quarto. Como é que eu não assisti? Muito bem, sim senhor. Pensei que tivesse desde o princípio. Estou a ouvir com gosto, mas não gosto de falar quando não tenho sim, senhor, muito bem, o enquadramento completo da situação. Então eu vou pedir ao Luís Fadinha, que é um... Obrigado, de qualquer maneira. Muito bem. O Luís Fadinha, que é o ex-diretor nacional da PCP e um conhecido amigo, que está em Paris neste momento, com funções de representação externa. Não sei se o Luís também quer fazer um pequeno comentário a partir de Paris e tendo um pouco mais esta visão também da área da segurança e da defesa. Obrigado, Jaime. Eu cumprimento os oradores e agradeço a excelência das intervenções e do enquadramento que aqui foi feito. E deixava uma reflexão, pergunta, sim, eventualmente mais para o Henrique, tem a ver com isto. Efetivamente, esta crise, aquilo que eu julgo que vai trazer e o sentimento que vai imperando por aqui, em alguns domínios, inclusive políticos, é que, eu referia isso há pouco no início em conversa com o Jaime, é de que ainda vai piorar bastante antes de melhorar e antes de conseguir ter uma solução. Mas aquilo que ela torna aqui evidente, pelo menos aqui em França, é de que a questão da autonomia da União Europeia e da França, porque a França surge aqui muito no quadro da política interna por detrás dessa autonomia europeia, tem a ver, prende-se não só com as questões da alimentação, que entretanto aqui começam a ser faladas, mas com as questões da energia. Falou-se aqui na questão da reindustrialização da Europa, e a questão da energia aqui acabou de ser esta semana anunciado aqui pelo Ministro da Transição Ecológica de que se vai avançar para a instalação, para estar em funcionamento no período de 2035-2037 de 8 reatores nucleares de nova geração, de forma a que a França consiga neste prazo ganhar a sua autonomia energética e contribuir fortemente para a autonomia energética da União Europeia.
Ora, a pergunta que eu aqui deixo é, neste quadro da transição e da crise que estamos a viver e das soluções possíveis, se não viremos caminhar dentro daquilo que são as necessidades da indústria, em termos energéticos são muitas, para não voltar ao nuclear no formato antigo que tínhamos antes da Guerra Fria e etc., mas efetivamente caminhar-se para um abandono que não sei se será de uma transição energética completamente limpa, com o recurso ao nuclear, mas se não vamos caminhar neste sentido, de uma forma, e era esse apontamento que eu queria deixar. Mónica, voltamos outra vez à ronda inicial. Mónica, algum comentário em relação a estas questões que foram colocadas? Não estamos a ouvir, Mónica, peço desculpa, não estamos a ouvir. Não estava a dizer nada de importante também. Okay. Obrigada, Jaime. Olha, e vou seguir aqui a linha do Mário Franco, porque foi de uma absoluta falta de elegância da minha parte não te ter agradecido o convite e o teres organizado. Sim, tudo bem, muito bem. Mas pronto, mas o Mário já corrigiu e levou-me muito bem, sim senhor. Mas queria só uma reação à última questão / desabafo do Mário, que é muitas vezes a falta de solidariedade com outras crises, por estarem talvez mais distantes ou por já não estarem no início dos telejornais. Elas continuam a insistir, e um dos apelos que nós temos feito aos Estados que estão a anunciar financiamento às organizações internacionais para esta resposta à crise na Ucrânia, que não se esqueçam que há muitas outras que nós também temos que continuar a manter em funcionar, e portanto, Mário, ecoa o seu apelo de que não se esqueça as outras crises todas e todos os outros refugiados que estão à espera, porque nós sabemos que mesmo quando os Estados anunciam que o dinheiro é novo, aquela expressão de que tanto gostam do fresh money, nós sabemos que há um limite para o fresh money e que muitas vezes o dinheiro é desviado de um lado para o outro, porque os orçamentos não são infindáveis. Era só este comentário. Obrigada. Muito bem. Henrique, foram abordados aqui muitos temas, né? E muito diferentes. Foram aqui vários temas, tentar aqui de novo fazer aqui uma sequência. Em relação ao que o Bernardo Ivo Cruz, o amigo Bernardo não manda cumprimentos, porque eu já falo com ele tantas vezes por dia que já nem vale a pena cumprimentar por aqui. Muito bem. É demais. O que o Bernardo diz eu acho muito interessante, porque subitamente a globalização e a interdependência apareceram um bocadinho como um dos responsáveis do que se está a passar, isto é, se nós não dependêssemos tanto da Rússia em energia, aquele China Stream de que eu falava há pouco, se não dependêssemos tanto da China, nada disto aconteceria. Portanto, se calhar aquela fé nas virtudes da globalização foi exagerada e é tempo de parar. Acontece que o Bernardo tem muita razão, porque a verdade é que a globalização tirou milhões da pobreza em todo o mundo. Não nos fez só dependentes da China ou interdependentes, é melhor porque eles também são, da China e da Rússia, tirou milhões da pobreza. E portanto era importante que o recalibrar deste processo, e agora aqui já não estou apenas a analisar, já é a minha opinião, parece-me que era importante que o recalibrar deste processo não desperdiçasse as grandes virtudes da globalização. Eu ia dizer do capitalismo, porque também é verdade, mas não desperdiçasse as grandes virtudes da globalização. E, portanto, nós temos que assumir que na economia global há atores que não se portam segundo as regras do mercado aberto e, portanto, um mercado aberto tem que se proteger de atores que não jogam segundo as regras do mercado e têm outras regras, mas nós não podemos de repente dizer, não, vamos voltar a um mundo em que éramos um bloco e havia os pobres deles e os nossos pobres e ignorávamos uma parte do mundo. Até porque, se mais não for por uma questão de interesse próprio, é porque se nós nos afastarmos destes países a que o Bernardo fazia referência, a China aproximar-se-á. A Rússia também tem tentado ter alguma presença, tem tentado estabilizar alguns países onde nós vamos buscar matérias-primas, mas a China aproximar-se-á com certeza, e portanto nós teremos, mesmo que não seja pelas razões das virtudes da globalização, eu acho que há aqui razões para lá ir. Eu já vou responder àquilo que o Mário Franco dizia, porque eu aí tenho algumas divergências, vou deixar mais para o fim. Em relação ao que o Luís Faria dizia,
eu acho que o Luís tem toda a razão. Aliás, embora possa parecer que numa certa medida o presidente francês é um dos derrotados deste processo, na medida em que a diplomacia que ele ensaiou e uma espécie de liderança da relação com a Rússia foi completamente para água abaixo, a verdade é que a visão francesa do que a Europa devia ser é uma visão que está a ganhar. Onde ele perde um pouco é na questão da segurança e defesa, porque a expectativa dele era de desenvolver segurança e defesa, uma componente muito mais apenas europeia, e agora teve que dizer que afinal depois da morte cerebral tinha havido aqui um choque elétrico, uma quase ressurreição da NATO. Portanto, aí na questão da segurança e defesa eu acho que há uma derrota, enfim, há uma derrota. Mas não está a ser vencedora a visão do desligar da NATO. Na questão da autonomia estratégica, não é contra os Estados Unidos, mas é uma ideia de que é preciso fazer aqui alguma reindustrialização. A questão da alimentação que referi começa agora a ser, estava a ver, começa-se a discutir coisas, depois vai só aqui ao detalhe, por exemplo, quer-se travar a proibição de alguns fertilizadores que eram considerados ambientalmente pouco amigos do ambiente, e agora quer-se reverter isso porque se diz neste momento é mais importante produzir mais do que outra coisa qualquer, depois tratamos desses temas e portanto isso pode vir aqui a haver uma reversão. Agora, há uma coisa que eu acho que se nota e é o contraste entre esta resposta à questão dos reatores nucleares para 2037. Aquilo que eu acho que se nota neste momento é que as respostas, há dois níveis de respostas. As respostas que já estavam pensados, a transição verde e digital, e que se diz, isto só vai provar que é preciso fazer isso tudo, embora talvez tenha que recalibrar e, portanto, talvez o nuclear seja uma das soluções. Não há muitas maneiras da Europa produzir energia, quer dizer, nós não temos muitas maneiras de ser independentes energeticamente e, portanto, ou espalhamos as fontes pelo mundo e mesmo assim somos dependentes, ou então entre as várias fontes o nuclear pode ser uma delas. Agora, há outra coisa naquilo que o Luís dizia, 2037 é extraordinariamente longe para o que quer que seja que nós precisamos fazer para o inverno de 2023, já para não falar depois, e portanto neste momento as respostas estão inclusivamente a falar do regresso do carvão, só que o carvão, metade do carvão da Europa vem da Rússia, portanto não há soluções fáceis, por isso é que eu ouvi alguém dizer que acha que um dos caminhos é necessariamente a redução do consumo, e a mim o que me preocupa nisso é que só há redução de consumo com redução da produção industrial, quer dizer, não é baixarmos o aquecimento de casa após 16 graus, e portanto isso é o que faz mais confusão. De resto, em relação ao que o Mário Franco referiu, e percebendo muitas das questões que está a falar, e mesmo quando refere à questão das sanções, sim, é certo que a Turquia obviamente não estava obrigada às nossas sanções, e a Turquia, como outros países, aproveita as circunstâncias, não se sente obrigada às sanções, porque as sanções são da União Europeia e foram dos Estados Unidos, e fugiu ao consenso das sanções dos membros da NATO. É absolutamente verdade. E também é verdade que, se somarmos os votos nas Nações Unidas na perspectiva populacional, o equilíbrio é outro. Mas também é verdade que nós temos uma percepção do que é que se passa na Ásia, que se calhar não estão a olhar para isto, e eu há bocado cruzavam com algumas imagens e eram em Seul, acho que era o Parlamento que estava iluminado com as cores da Ucrânia. Não é muito frequente um país asiático de repente acordar com este nível de solidariedade com uma coisa que se passa deste lado. Portanto, podem dizer, bom, mas nós percebemos porque que é a Coreia do Sul. O meu ponto é, eu não sei se nós podemos fazer a asserção de que os governos e as populações aqui é tudo a mesma coisa. Eu acho que houve aqui nós falávamos, sobretudo se estivermos aqui com um bocadinho mais velhos, lembramos de falar da guerra do Golfo como uma guerra em diretos, porque era transmitida em direto. Desta vez a guerra em direto tem uma dimensão completamente diferente. Quem usa as redes sociais, e já estamos na versão TikTok, eu não uso, imagino que haja vários aqui que também não desconfiam como é que funcionam, mas do TikTok ao Facebook, passando pelo Twitter ou pelo Instagram, há uma quantidade de gente a ver esta guerra em diretos, com uma proximidade muito maior do que alguma vez teve. Não é só não ser mediada pelos jornais, é um nível de proximidade, e portanto parece-me que sim, é verdade que há muita gente na Ásia que acha que os russos estão apenas a fazer o que os ocidentais já fizeram várias vezes e portanto não estamos particularmente impressionados. Apesar de tudo, eu acho que há uma dimensão global e
os votos nas Nações Unidas, apesar de tudo, em termos numérico, número de países a participarem, parece-me impressionante. E parece-me impressionante esta dúvida que a China quer que nós tenhamos. Isto é, a China parece querer não poder ser acusada de apoiar a Rússia, mas também não poder ser acusada, mas não deixar de ajudar a Rússia. É a leitura que eu acho que é possível fazer. Só que esta posição tem um limite, porque isso significa que vai apoiar militarmente a Rússia em algum momento, que vai comprar aquilo que a Rússia não exporta por causa das sanções. Isso é a dúvida. Agora, deixe-me só à questão agora sim as suas duas questões sobre a falta de visão estratégica da União Europeia. E esta questão, no fundo, se quiser, pareceu-me que tem um pouco a enorme atenção a esta situação e não se ter dado a outras. Começando pela questão da visão estratégica da União Europeia. Não estou muito de acordo com isso pelo seguinte. Primeiro porque eu acho que o que a Rússia está a fazer não tem nada a ver com, não tem mesmo que ver com a NATO, tem que ver com a ameaça para Putin e para o regime de Putin de ter um país que seja vagamente democrático e que seja uma economia de mercado a funcionar ao seu lado, ainda por cima com a relação que tem com a Rússia, ou seja, aquilo que nós temos falado, russos que vivem na Ucrânia, ucranianos que vivem na Rússia. Eu acho que o Putin percebeu que havia aqui uma ameaça de contágio enorme. E, portanto, por isso é que eu referi à história do envenenamento do candidato presidencial, depois do Euromaidan e a resposta na Crimeia, e agora, quando os dois presidentes eram os dois pró-ocidentais. A mim parece-me que o problema da Rússia foi muito mais o de se sentir ameaçada no regime. E, portanto, eu não sei se é um problema nosso, parece-me que é nosso na medida em que nós temos que lidar com a realidade, mas verdadeiramente é um problema de um regime que andou anos para trás. Nós não nos podemos esquecer que o presidente Putin, quando se tornou líder, quando veio suceder ao Yeltsin, chegou a uma entrevista em que ele diz, bom, e por que não a Rússia aderir à União Europeia? Nós não temos nada a ver com o que a Ucrânia decide fazer. Portanto, a Rússia mudou muito, 1. 2, a Ucrânia, na nossa e na minha visão, a Ucrânia tem direito a poder querer escolher em que lado do mundo é que quer estar. Basta olhar para os países bálticos e eles percebem, se nós não tivéssemos feito, se nós estivéssemos onde a Ucrânia está, isto é, se não tivéssemos entrado na União Europeia e na NATO, éramos nós que estávamos a ser invadidos. E, portanto, eu percebo que os ucranianos acham que querem ter direito a esta escolha. Por isso é que eu falava um bocadinho de haver aqui uma espécie de reflexo de regresso aos anos 90. E depois era o que eu dizia, nós até tínhamos 2 cimeiras por ano com a Rússia e a Rússia frequentava a NATO. Portanto, nós não encostámos a Rússia, nós não afastámos da Rússia e honestamente, quer dizer, a ameaça militar à Rússia não existe porque a Ucrânia entra na NATO. Há armas sem que a Ucrânia entre na NATO para que possam ameaçar a Rússia. E de resto o presidente Zelensky já disse agora, nós não vamos entrar na NATO. E o ataque não parou. Portanto, eu acho que não é a NATO, acho que não somos nós, acho que é daqueles casos para dizer, costuma-se dizer, não és tu, sou eu, neste caso eu acho que não somos nós, o problema está mesmo do outro lado, e às vezes não há sempre qualquer coisa que nós podemos fazer para resolver o problema do outro. E a última nota, sim, acho que tem toda a razão, em relação ao Mediterrâneo, e acho que basta olhar para a Polónia, o exemplo paradigmático. É uma questão de empatia. Eles percebem o que é que se passa ali ao lado. Eles sentem que aquilo é uma ameaça que eles podiam ter. Eles sentem-se próximos. Se amanhã vier um fluxo de refugiados da Síria, eles vão voltar a fechar a porta. Eu não tenho a menor dúvida disto. Agora, valorações à parte, não há dúvida que há aqui uma empatia diferente. Agora, isso significa que nós não tenhamos a ilusão de que, afinal, os problemas da União Europeia com os refugiados e com os migrantes acabaram. Não acabaram nada. Estes estão condicionados por esta circunstância única. E a última nota que não estava no que disse, mas que eu acho que é importante ter presente é, nós quisemos deixar de depender energeticamente do Médio Oriente porque se era uma zona perigosa e instável. Fomos para a Rússia. Não sei se foi uma escolha extraordinariamente avisada. Muito bem, Henrique, são 7h30, portanto nós costumamos ter 90 minutos para estas sessões. Não há mais nenhuma pergunta, nenhum comentário, portanto queria agradecer a presença de todos, agradecer em particular à Mónica e ao Henrique a disponibilidade para terem partilhado connosco estas ideias. Depois partilharemos, como é habitual, a gravação e espero que tenha sido útil. Acho que de facto discutimos aqui pontos muito interessantes e esperemos que de facto as coisas se resolvam rapidamente. Continuação de uma boa semana para todos e muito obrigado, está bem? Continuação para todos. Boa semana. Obrigado. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Boa noite.